Essa é a nossa primeira aula do curso de Programador de Sistemas, que é o curso de formação inicial, oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia através do programa Novos Caminhos, tá bom? Meu nome é Gabriel Carrijo, né, sou o docente dessa disciplina, e a disciplina chama-se Lógica de Programação, ok? Então tá aí, ó, Lógica de Programação, professor formador Gabriel Carrijo, que sou eu, no caso. Primeiro, como é a nossa primeira interação, na primeira aula, quero apresentar um pouco da disciplina, né, do que nós vamos ver nessa disciplina, e também já passar um overview para vocês das datas, tá? As datas que vão estar aí sendo as que iremos observar durante essa disciplina de 40 horas, tá? A ementa dela é conceito sobre lógica de programação, que é o que a gente já começa a falar hoje. Daí na próxima unidade, operadores lógicos, tipos de dados, variáveis, saída e entrada de dados. Depois, funções e procedimentos, construção de estrutura de repetições, estruturas de condição e desvio condicional, construção de estruturas de vetores e conceitos de programação estruturada e orientada a objetos. Tá? Essa é a ementa da disciplina. Falar assim, professor, não estou entendendo nada esse monte de nome aí. Fique tranquilo, porque nós vamos ter um momento ainda da gente, de fato, estudar todas essas partes aí, cada uma delas separadamente, e que a gente tenha também noção de cada um desses itens, tá bom? E a nossa avaliação vai se dar da seguinte forma, né? Nós temos 4 atividades, que cada atividade vale 10 pontos, né? Aí na tela tem a data de entrega de cada uma delas. Vocês vão ver também a data de entrega, assim que elas forem sendo liberadas em cada unidade, vai ter também a data de entrega lá. E tem também o plano de ensino que vai estar disponível a vocês também com essas datas, tá ok? Então, 4 atividades. A primeira é um fórum, que eu já vou mostrar para vocês no final dessa aula. Depois vem 3 questionários. Desculpem, e por fim, uma prova regular valendo 60 pontos. Aqueles que necessitarem, uma recuperação no valor de 100 pontos também. Tá? Estamos seguindo. O objetivo geral dessa disciplina é formar profissionais aptos a atuar no desenvolvimento, depuração e manutenção de softwares, né? Aplicando conhecimento sobre linguagem de programação e ambiente de desenvolvimento. Essa disciplina aqui, claro, ela é introdutória, tá? A gente fala um pouco sobre lógica de programação, você ainda não vai conseguir aprender a desenvolver um software daqui, mas você vai pegar esses conceitos, levar para as próximas disciplinas e aí sim você vai começar a desenvolver softwares e sistemas. Objetivos específicos, né? O primeiro deles é compreender os conceitos básicos sobre lógica de programação, e o segundo é compreender a programação estruturada e a programação orientada a objetos. Tá, ok? Esses são os nossos objetivos específicos com essa disciplina. Então, unidade número 1, que é a nossa primeira unidade, é conceito sobre lógica de programação, e é isso que a gente vai começar a falar hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os principais conceitos de lógica de programação e definir lógica e sequência lógica, que são as definições que a gente tem que trazer hoje, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, software, né? Quando a gente fala de lógica de programação, nós estamos falando de programação para criação de software, né? Criação de sistemas. Então eu tentei trazer uma definição aqui para vocês sobre o que é software, né? Eu peguei essas definições na internet, né? Então a primeira diz assim, software é um agrupamento de comandos escritos em uma linguagem de programação. Então eu agrupo vários comandos, né? A gente vai entender isso já já quando a gente falar sobre lógica de programação. Eu agrupo esses comandos e eu escrevo eles a partir de uma linguagem de programação. Tem várias linguagens, né, de programação comerciais, por exemplo, C Sharp, Java, Python, PHP. Não sei se você já ouviu falar delas, mas são linguagens de programação comerciais. Então você precisa aprender uma linguagem de programação para criar os comandos para que o computador de fato obedeça ali os comandos que você criou. Então esses comandos ou instruções eles criam ações, né? Então ações vão ser criadas ali dentro de um software. E essas ações vão ser necessárias de funcionamento, né? Então esses programas eles se unem, né? Essas instruções, esses comandos, criando aí um programa complexo, né? Com vários programas complexos que a gente tem. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem, é um vídeo pequenininho do canal Tech, né? Uma dúvida, o que é software e hardware, né? Um quadro dele chamado CT Responde, que é Canal Tech Responde. Então lá você vai conseguir ter um pouquinho de noção sobre essa diferença também de software e hardware. Tá o link aqui. Tá, o link vai estar também no PDF dos slides e eu vou ver se eu coloco o vídeo incorporado aqui embaixo também, tá? Mas se você quiser, vai lá, assiste esse vídeo e aí você volta aqui comigo, tá? Se não, deixa para assistir no final da aula também. Então, seguindo, né? Quando a gente fala de lógica de programação, a gente fala primeiro de lógica, né? O que é lógica? Lógica é aquilo que trata a correção do pensamento, né? Você usa a lógica várias vezes no seu dia a dia
para fazer a correlação dos seus próprios pensamentos, né? Até para tirar conclusões, você tira suas conclusões a partir de uma análise lógica de situações. Então, lógico que ela serve para isso, ela vai fazer a correção do pensamento para que você pense em coisas que elas tenham algum sentido lógico, né? E não em algo completamente ilógico ou irracional. Né? A lógica, inclusive, é uma marca nossa dos seres humanos. Né? Nós temos lógica incorporada no nosso raciocínio, desde criança. Então, nós vamos aprendendo com os elementos ali, né, que são apresentados a nós, e nós vamos fazendo uma estrutura lógica dentre eles. Eu não sei se você, quando criança, já queimou sua mão no ferro de passar. Eu já queimei. Né? Então, quando você é criança, você toca no ferro de passar, você aprende que aquilo ali é quente, que você não pode tocar. Isso cria já uma instrução lógica na sua cabeça, você nunca mais toca naquele lugar ali, porque você sabe, se você tocar, você vai queimar a sua mão. Né? Então, por isso que estamos assim. Então, a lógica, ela estuda ou tem vista a correção do raciocínio. É você raciocinar de uma forma na qual você possa ter alguma lógica, ter alguma sequência, ter algo que gere informações para vocês, né, num sentido lógico, num sentido racional, tá bom? Então, justamente isso, né? Vou propor esse exercício aqui para vocês, um exercício simples, ó. Quais das 5 alternativas representam a melhor comparação? Amor está para Roma, assim como 5, 2, 3, 2 está para... Então, se você for olhar, isso aqui é um exercício puramente de lógica, né? Você vai olhar as palavras amor e Roma, você vai perceber que amor, ela é o espelho da palavra Roma, né? Roma é amor ao contrário. Então, se eu olhar, se eu verifico que a sequência é 5, 2, 3, 2, eu vou ter 5, 2, 3, 2 ao contrário, né? Então, a resposta correta ali, não sei se você está olhando aí, está analisando, procura aí uma resposta correta. Dá uma olhada, ver se você acha. Achou, né? Eu acho que você encontrou. 5, 2, 3, 2, o valor que representaria ele seria a alternativa C, que é 2, 3, 2, 5, porque 5, 2, 3, 2 ao contrário, tá? 5, 2, 3, 2 ao contrário, ficar 2, 3, 2, 5. Então a resposta correta seria a letra C, 2, 3, 2, 5, tá bom? Essa letrinha C aqui seria a resposta correta. Então vamos lá. Então isso é a lógica, né? Agora a lógica de programação, né? A lógica de programação ela é necessária para pessoas que desejam trabalhar com desenvolvimento de sistemas, isso é claro, né? Você está fazendo um curso, né? E é muito interessante a gente frisar isso, que é um curso que ele pode estar te dando uma oportunidade de trabalho no futuro próximo, né? Porque a área de desenvolvimento de software, né? A informática, a computação no geral, é uma área que vem crescendo muito, né? Em números de vagas de emprego e a tendência é que cresça ainda mais, uma tendência. Então, se você deseja de fato trabalhar com programação de software, desenvolvimento de sistemas, a lógica de programação é quem vai permitir você definir uma sequência lógica do desenvolvimento. A sequência de como o teu programa, como o teu software vai funcionar. Né? E tem essa definição aí que eu trago para vocês, que é que lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Então eu encadeio, eu junto meus pensamentos para atingir um objetivo, né? Final, o objetivo daquele meu software, daquele meu sistema. Tá bom? E então eu uso uma sequência lógica de passos para justamente atingir esse meu objetivo. Então esses pensamentos vão ser descritos como uma sequência de instruções. Você vai executar uma sequência para chegar numa determinada tarefa, né? Execução de uma determinada tarefa. Então essa sequência a gente chama de sequência lógica, que são esses passos que você vai executar até atingir um objetivo ou a solução de um problema. Tá? Tudo que a gente for fazer aqui nessa disciplina e nas próximas de programação, o objetivo vai ser resolver problemas, dar sequência lógica para que se resolvam problemas. Software é isso, né? Software é justamente isso. Se você for olhar todos os softwares existentes hoje no mercado, que você utiliza, por exemplo, eles vieram com o objetivo de dar a solução de algum problema, resolver algum problema. A ideia era justamente essa. Por exemplo, o iFood ele é um software que ele quis resolver um problema, que era melhorar a entrega, né, facilitar a forma de entrega de comidas em cidades, né, assim como o Uber Eats. Uber também, né, Uber ele conseguiu conectar motoristas particulares a clientes. A ideia do software é apenas essa, resolver esse problema, que eu não tinha uma conexão, né, uma forma de fazer com que os clientes encontrassem esses motoristas particulares para fazer suas corridas. O Spotify ele veio resolver um problema. A gente tinha um problema muito grande até alguns anos atrás, né? Não sei se vocês são dessa época,
mais de pirataria de música, por exemplo. Todo mundo baixava MP3 na internet e o artista ele não ganhava nada por isso. Então a ideia do Spotify foi justamente fazer com que as pessoas consumam a um preço mais baixo, mas que os artistas também recebam valores desse consumo das suas músicas, né? E através de propaganda também possa levantar valores para pagar esses direitos autorais aí dos músicos, né? Dos cantores, enfim, que gravam essas canções. Então você tem um problema e eu vou buscar uma solução lógica, uma sequência lógica para resolver esse problema. Claro, essa sequência lógica, ela às vezes vai se tornando altamente complexa, né? Por exemplo, a gente chega no ponto aqui de instruções, que é um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Então, aqui em informática, a gente sempre diz que instruções, né, é a informação que indica a um computador uma ação elementar a executar. Então, eu indico ações ao computador onde ele deva executar, passos onde ele vai executar, tá? Então, eu tenho essas, como está esse último texto aqui grifado em vermelho, né, esse é um conjunto de instruções colocadas em uma ordem sequencial e lógica. Então, eu uso a lógica para poder criar uma sequência de ações que o computador vai realizar para que eu possa atingir um objetivo final, tá ok? Ou até vários objetivos, mas eu vou ter instruções para cada um dos meus objetivos, tá bom? Por exemplo, aí é um exemplo fora do mundo computacional, é claro, né? Você quer fazer uma omelete de batatas, que eu acho que isso nem existe, você vai precisar colocar em prática uma série de instruções. Você vai ter que primeiro descascar a batata, vai ter que bater os ovos, fritar as batatas, depois colocar os ovos para fritar, jogar as batatas dentro, então tudo mais, já tem toda uma sequência. Então é evidente que elas têm que ser executadas, as instruções têm que ser executadas numa ordem adequada. Porque eu não posso, por exemplo, querer descascar a batata depois que eu já fritei. Então eu tenho que obedecer com uma ordem, né, adequada, um ordenamento. Vamos voltar, por exemplo, do iFood. Eu não posso cobrar do cliente o valor da comida sem antes deixar ele escolher. Porque ele precisa primeiro escolher a comida para definir um valor e aí sim eu cobrar. Então, a sequência lógica ela vem disso. Eu não posso colocar ações finais antes de ações iniciais, né? Tem uma ordem. Instruções, como está ali grifado no último parágrafo, são um conjunto de regras ou normas definidas para a realização e emprego de algo. Em informática, o que indica um computador uma ação elementar a executar. Tá bom? Tem um vídeo, tá nesse link aí do YouTube, tá bom? Vou deixar para vocês aqui também, vai estar no PDF, que é um bate-papo por lógica de programação. É um vídeo meu mesmo, conversando com vocês sobre lógica de programação, falando um pouco sobre esses conceitos, tá? Um vídeo sem slide, só eu mesmo, batendo um papo aí com vocês, por isso que o nome dele é Bate-Papo 1, que é uma conversa nossa sobre lógica de programação, tá? E sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui. Então esse videozinho aí ele tem 10 minutos, então ele está mais detalhado esses três conceitos iniciais aí, conceito de lógica de programação, conceito de sequência lógica e conceito de instrução, tá bom? Recomendo que você assista ele, recomendo que você dê uma pausa até nesse vídeo aqui, vai lá, assiste ele, depois volta para cá, tá bom? Seguindo aqui adiante, nós temos também o algoritmo, né? Que é normalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Então, o algoritmo é quando eu pego essa sequência lógica ou esse conjunto de sequências lógicas que vão montar lá as minhas instruções, eu perfilo eles e coloco para que eles executem a ação de uma tarefa. Né? Por exemplo, eu posso pensar no algoritmo como uma receita. Né? A receita é justamente isso, eu tenho uma sequência de instruções ali que vão dar cabo a finalizar alguma coisa. Quando você está seguindo uma receita, você está fazendo algo, você está não fazendo nada mais do que executando um algoritmo. Alguém escreveu antes a forma de executar aquela receita e você está seguindo aquela forma de executar a receita passo a passo até que você chegue no produto final, até que gere o produto final, tá bom? Essas tarefas elas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição. Então, é aquela questão. Você não pode fazer várias tarefas iguais, né, redundantes. Você tem que sempre condensar suas tarefas em tarefas únicas que resolvam um problema. E ela também tem que ser clara e precisa. Né? Principalmente quando formos escrever algoritmos computacionais, a gente tem que perceber que os algoritmos eles vão ter que ser claros e precisos na sua instrução. Você vai ter que dar uma instrução correta ao computador, para que ele possa seguir também corretamente. Tá? Até mesmo coisas mais simples, né, a gente pode escrever em sequência lógica. Né? E esse é um exercício para a gente fazer bastante hoje aí. Tá? Por exemplo, chupar uma bala. Né?
eu posso criar uma sequência lógica de passos para a ação chupar uma bala. Então, eu primeiro tenho que pegar a bala, depois eu tenho que retirar o papel, depois posso chupar a bala ou colocar a bala na boca e, por fim, jogar o papel no lixo. Então, é uma sequência. É uma ação simples chupar uma bala, mas você já tem esse algoritmo mental aí que você executa ele, você chama esse algoritmo mental todas as vezes que você precisa chupar uma bala. Essas ações, é interessante que o nosso cérebro faz muito isso, né? Ele junta essas ações, esses hábitos, né? E nós começamos a usar eles até sem perceber, porque isso economiza energia para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele deixa essas ações, esses algoritmos pré-prontos, e chama esses algoritmos todas as vezes que nós precisamos. Então, por exemplo, ó, como chupar uma bala, você tem a sequência lógica, já é uma sequência que está na sua mente, está mentalizado aí com você, tá bom? Então, além disso, né, a gente pode propor outro exercício, por exemplo, somar dois números, né? Então, eu posso ter, por exemplo, ali um conjunto de retângulos e falar, escreva o primeiro número no retângulo A, escreva o segundo número no retângulo B, some o número do retângulo A com o retângulo B e coloque o resultado no retângulo C. Né? É simples, esse é também um algoritmo que a gente faz para somar dois números. Né? Quando eu falo para você, quanto dá 5 mais 3? O que você vai fazer, basicamente, na sua cabeça é pensar ali no teu retângulo A, número 5, pensar no retângulo B, número 3, fazer a soma deles e me entregar um resultado, que é 8. O computador ele faz a mesma coisa. Ele guarda o primeiro valor, guarda o segundo valor, soma os dois e escreve um resultado para você na tela. Né? Então, um algoritmo também de somar dois números. Né? Posso pensar dessa forma. E daí eu quero propor para vocês esses 3 exercícios de fixação. Tá? Esse exercício você não vai precisar postar aqui nem nada. Só queria que você fizesse esses exercícios e que você aproveitasse também o fórum de dúvidas até para tirar as dúvidas sobre esse exercício ou sobre o conteúdo mesmo dessa aula. Tá? Primeiro deles, crie uma sequência lógica para tomar banho. Como é quando você precisa tomar banho? Você tem uma sequência lógica que você utiliza, né? Eu primeiro vou lá, pego minha toalha, vou pro banheiro, enfim. Crie essa sequência lógica da sua ação tomar banho. Segundo, escreva com detalhes a sequência lógica para trocar o pneu de um carro. Né? Como é a sequência lógica para trocar o pneu de um carro? Né? Então, quais são as ações que você tem que tomar na hora de trocar um pneu? E o terceiro faça um algoritmo para trocar uma lâmpada. Descreva também com detalhes esse algoritmo de trocar a lâmpada, como é que você troca uma lâmpada, qual é a sequência de passos. A ideia é que você escreva essa sequência de passos aí, tá bom? Essas são nossas referências bibliográficas, são referências bibliográficas também da disciplina, tá bom? Se procurar aí, você pode procurar algum desses livros aí que vão estar dentro do que a gente está falando. E a referência material, né? Eu produzi esse material adaptado do material do professor Paulo Sérgio de Moraes, tá aí o material dele, o professor da Unicamp, né? Foi a adaptação do material dele. E, por fim, né, a gente tem uma atividade de percurso, que é a atividade 1 do AVA, ela vale 10 pontos, tá ok? O título dela é Algoritmos do Dia a Dia. Recomendo que você vá lá no fórum, dê uma olhada nela. O período de realização dela é de hoje, 27/7, né? Hoje, se você está assistindo o vídeo, né, 27/7, pode estar assistindo depois também. Mas do dia 27/7, que essa atividade vai estar aberta, até o dia 23 de agosto, que é um dia antes da nossa avaliação. Mas eu recomendo a você que não deixe acumular. Até porque nós teremos mais 3 atividades de percurso. Se você deixar acumular tudo para fazer tudo no último dia, pode dar ruim para você. Então vai lá no fórum, interage lá com os colegas, responde o seu exercício lá, comenta no exercício dos outros colegas também o que você acha, tenta interagir com a galera que está lá, para que você possa receber seus pontos também, tá bom? Esse é o bom, tá, galera? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês vão lá, façam um exercício, façam também os exercícios lá que a gente tem, tá bom? Esse exercício que eu propus aqui, tente fazer também, assistir os nossos vídeos, participar das nossas aulas, tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.